No ar! Oi, eu sou a Ana e hoje eu tô aqui com a Nelly da Building 8 para a gente bater um papo sobre trabalho, sobre relação. Estou muito feliz, a Nelly, acho que como todos os nossos encontros especiais, ela chega para somar muita coisa. Então, Nelly, obrigada, queria muito te agradecer. Como sempre, sem roteiro, a gente tem um tema guia e assim a gente vai construindo esse pensamento. Queria pedir para você se apresentar um pouco Uhum. e contar para a gente, além da sua trajetória, como é a sua relação com esse tema. É muito pertinente, bom, principalmente para uma ex-executiva de recursos humanos, né? Então, eu estou aqui só Uhum. querendo ouvir. O que será que tem aí? Querida, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. É, Vamos lá. Então, meu nome é Nelly de Almeida Silvestre. Eu tenho 41 anos. Sou filha de uma família. Sou brasileira, de uma família de descendência italiana. Sou a filha do meio de três. Um irmão mais velho, um irmão mais novo, dois homens. Sou mãe da Sofia e da Clara. Casada com Alex, sou sócia da Building 8, empreendedora, facilitadora de grupos e de processos de transformação individual também. E eu me defino como uma inquieta, apaixonada pela vida e por processos de transformação. Essa sou eu hoje, que pode não ser eu amanhã. O que eu tenho para hoje é isso. Muito bom. Para falar um pouco dessa relação com a humanização no trabalho, né, o mundo do trabalho, eu sou sócia da Building 8 há 8 anos, atendendo empresas como consultora, mas trabalhei por 20 anos no mundo corporativo. Né, e costumo dizer que o mundo corporativo foi a minha doença e o meu remédio. Nossa, que boa Yeah. definição. Me, É, me, me ressoa. É, sim. pois é, eu comecei muito cedo a trabalhar, comecei a trabalhar com 14 anos. Mas assim, trabalhei em loja, trabalhei loja de celular, loja de roupa e comecei no mundo corporativo mesmo com 20 anos, na área comercial. Depois, com 23 anos, eu fui promovida a gerente de uma equipe e, e aí me apaixonei pelo desenvolvimento de pessoas e migrei minha carreira para essa área. Então, e aí trabalho há, sei lá, 2020, há 13 anos com desenvolvimento de pessoas em organizações e na consultoria. Ah, E nesse caminhar, assim, eu passei por várias empresas, por 5 empresas diferentes. Não sei se eu sigo, se você quer perguntar outra coisa ou vou indo. não, pode seguir. Vai indo. Vai sentindo e vai. E passei por 5 empresas diferentes e nesse processo eu me vi evoluindo o meu nível de consciência em relação ao que era o trabalho. Então, trabalhar para mim, né, comecei cedo não porque precisava, mas porque eu queria trabalhar. Então, eu tinha um desejo de realizar as coisas por mim mesma. Então, trabalhar para mim estava num lugar de sobrevivência quase, assim, era incrível, eu amava trabalhar. E no começo da minha carreira eu tinha uma paixão cega pela empresa, de não conseguir enxergar problemas, né, enxergar defeitos. Acho que aquilo era o meu mundo. E de repente, comecei muito cedo também num trabalho de evolução e de autoconhecimento, um trabalho para dentro, né? Porque também tive minha filha cedo, com 19 anos. Nossa, as nossas histórias são muito parecidas. Caramba. É. E aí, você então, se a nossa história é parecida, teve filhos cedo, sabe, né, que quando a vida traz esse tipo de desafio tão cedo, a gente busca ajuda. Sem dúvida. Então muito cedo eu já comecei a olhar para mim, a me conhecer, e aí desse processo de autoconhecimento, o mundo externo também começou a ficar mais claro e eu comecei a enxergar coisas nas empresas, né? E enxergar coisas que me afetava a relação das pessoas dentro da empresa, me afetava as relações de poder desiguais,
as relações intoxicadas por uma ganância, só olhar para lucro, só para resultado. Então, tudo isso começou a mexer comigo conforme eu ia crescendo na carreira e tendo, né, uma amplitude maior da organização. Você enxerga mais coisa, dói mais, mas também se aprende mais. Uhum. Então, nesse caminhar, eu falo que foi a minha doença e o meu remédio, porque durante algum tempo eu ia mudando de empresa e falando, não, essa aqui agora vai ser legal. Agora eu vou começar do zero, e aí eu vou fazer diferente, e aí vai ser tudo ótimo. Sei bem. E eu vou ter espaço para ser eu mesma, e aqui eles respeitam as pessoas. E aí eu fui mudando cada vez mais rápido de empresa e fui vendo cada vez mais rápido que isso era uma ilusão. Uhum. E aí, de novo, eu voltei o caminho para dentro para olhar para mim e olhar o que eu precisava mudar. O que precisava mudar em mim, porque chegou num momento que eu tinha essa dor ficou grande demais, então era muito sofrido ir para o trabalho. Uhum. E eu olhava para o mundo corporativo e falava, tá tudo errado aqui. Isso aqui tem que acabar. Até que um dia eu resolvi montar meu próprio negócio e eu ainda tinha essa coisa de ali é um lugar onde está tudo errado. E um dado momento eu comecei a ver que não está tudo errado, né? Então, abrindo espaço interno em mim, ampliando a minha visão de mundo, hoje eu consigo navegar nesses mesmos ambientes com outro olhar, né? E entendendo que o mundo corporativo, as empresas têm um papel importante na sociedade e ali dentro tem pessoas e que muitas vezes estão agindo dessa forma por uma cegueira, por comodidade, né? E por uma série de outros motivos. E aí por isso eu me apaixonei, né? Então deixou de ser a minha doença e passou a ser o meu remédio. Então meu objetivo hoje é ser um vírus do bem dentro das empresas. Sim. É isso. Sim. Eu me conecto muito com muitas coisas na sua fala. Eu fui mãe com 17 anos, eu engravidei com 16 e fui mãe com 17, que foi uma circunstância na minha vida ainda. Exatamente, muito, muito sui generis, assim. E aí agora a gente está gravando, para quem está assistindo a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2020. Então, a gente está no que eu chamo de uma pré-pós-quarentena, porque a gente está numa pós-quarentena, mas ainda num estágio pré, né? E meu filho hoje tem 21 anos e a gente passou esses 5, quase 6 meses aqui, juntos, quarentenados, com meu outro filho de 11 anos. E ele super parceiro, né? Então, cozinha, casa, tudo. E eu dizia, nossa, se eu soubesse que era tão bom, não tinha chorado tanto quando engravidei, né? Esses benefícios que a gente só vai, né, mais para consciência mais para frente, tipo investimentos. Assim, você fala, nossa, tesouro direto, esse dinheiro vai ficar parado lá, mas olha, daqui a 20 anos vai ter 1 milhão, né? Então, e concordo com você que os desafios são muitos, né? No meu caso, assim, nesse caso especificamente, a minha mãe, na época, foi uma grande, um grande lugar, né? Um grande alicerce, mas enfim. E aí eu me conecto muito com esse lugar de navegar nas empresas com esse olhar de enxergar o que está, entre aspas, errado, né? E de alguma forma saber que para fazer, entre aspas, certo, não é muito difícil, não é ciência de foguete, né? Não é uma coisa que, enfim, exige tanta coisa assim, mas que o buraco é muito mais embaixo, porque quando você começa a mexer com o ser humano, tem muita coisa ali, né? E essa coisa que você falou, né, de ser o remédio e o veneno, né, e o problema, assim, por muito tempo eu ainda me mantive nas posições de RH pensando, as pessoas que despertam também precisam estar aqui. Não que eu me achasse já uma super despertada, e nem agora, né? Porque, enfim, esse negócio de despertar é um outro rolê, uma outra conversa. Mas, assim, as pessoas que desenvolvem um certo grau de consciência, se todo mundo vai embora, também o que é que fica? Então, muito nesse pensamento de, neste lugar eu não quero só receber, mas eu também quero dar alguma coisa. E o que é que eu ofereço aqui nesse lugar?
E aí eu recebia muitos retornos de que a minha gestão de RH conseguia ser assertiva o suficiente, porque a gente estava conversando antes de gravar, que eu estava pistola no cartório, né? Tava virada no giraia no cartório. Porque eu sou essa pessoa super de atributo masculino, assim, mas que, por outro lado, tinha esse lugar do acolhimento e do entendimento e de como a gente faz tudo caber, né? E também decidi empreender a transição em 2018, mais flerto. Não como você, né, prestando serviço para a empresa, mas eu costumo dizer que para quem eu amo, eu faço consultoria de RH. Então, a pessoa me liga e fala, consultoria de RH. Eu falo, eu amo essa pessoa, então eu vou lá fazer. Então, para mim, tem um pouco dessa relação, acho que para fechar esse meu comentário, basicamente porque para mim, a escolha que eu fiz para mim não faz sentido estar numa mesa com diretores, homens brancos de 50, 60 anos, tentando convencê-los de que pessoas são importantes. Esse lugar, para mim, ele já precisa estar pacificado. E aí, partindo desse princípio, a gente vê o que faz, né? Então, hoje, para mim, esse é um critério importante, assim. Muito bem. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse lugar, né, do tóxico, esse lugar do que tem aí no meio dessas relações e que caminho é esse que a gente faz para a humanização, porque você estava falando da cegueira e eu fiquei pensando, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por conveniência, com pressuposição de boa-fé ou de má-fé, quer dizer, tem tanta coisa nessa trama, nesse tecido, que eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente separar um pouco esse joio do trigo, assim. O que é que tem aí nessa receita? Eu acho que isso vem um pouco dos modelos de gestão e de administração que vem lá do começo do século XX, né, onde a gente enxergou as empresas e as pessoas como máquinas. E criou-se uma crença de que quando eu passo o crachá ou quando eu entro numa reunião de Zoom, toda a minha sutileza vai-se embora. Eu entro ali com um mental para trazer resultado e todo o resto da sutileza humana, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, até mesmo a dimensão física, fica negligenciada. Não existe, né? Eu passo o crachá e deixo, eu entro no Zoom e deixo. O que é uma grande ilusão, né? E é isso que vem gerando hoje em dia, né? A gente tem no Brasil um índice de 31% de pessoas com burnout, 31% dos trabalhadores com burnout. É altíssimo, né? Altíssimo. Quando eu vi esse dado, eu fui até checar, porque eu falei, não é possível, é muito alto. Mas é possível sim, né? É verdadeiro o dado. Então, eu acho que agora, né, e acho que a pandemia ajudou a botar um holofote nisso, não tem mais como negligenciar isso. Não tem mais como. E aí pega onde pega para os executivos e para as empresas, né? As pessoas estão vendo que está doendo no bolso, que está doendo no resultado. Então, já que está doendo no resultado, vamos olhar para isso. E tudo bem, que bom, que não importa o drive. Entrou por aí, mas vamos olhar para isso e fazer diferente, né? E é possível fazer diferente. Como você falou, não é engenharia de foguete. Somos humanos, basta a gente voltar um pouco para casa. Outro dia alguém falou assim para mim, como faz a humanização da transformação digital? E eu falei, sendo humano. Sendo humano. Mas solução simples ninguém quer. Falar, não presta. Solução simples ninguém quer. Ninguém quer. Olha no olho, né? Se conectou na tal da reunião do Zoom, olha no olho. Perguntou como alguém tá, queira de verdade saber como essa pessoa tá. Dá 5 minutos dessa reunião para você escutar o outro de verdade, o que ele tá falando e para além do que o que ele tá falando. É simples. Tem um mestre que eu amo, que é o Satish Kumar, é um indiano e foi fundador da Schumacher College. E ele, na década de 70, fez uma caminhada de 2 anos contra a bomba atômica. Então, ele caminhou por 2 anos sem um puto no bolso,
Uau. Nem sei se pode falar palavrão aqui. Lógico que pode, Já fica estamos tranquilo. conversando faz 5 minutos, então pode. Passando pelos lugares onde tinha bomba atômica no mundo. E é uma história linda, assim. Uau. E quando ele saiu da Índia. Quando ele saiu da Índia, a Índia estava em guerra com o Paquistão. E uma amiga dele, muito preocupada com ele, falou: Satish, você vai ser morto. Você não tem um tostão. Você vai chegar no Paquistão, você é indiano, as pessoas vão te matar. E ele falou: não, fica tranquila e tal. Aí fez a caminhada e depois, quando ele acabou a caminhada, essa amiga falou: como é que você conseguiu isso? Aí ele falou: porque quando eu saí da Índia, eu não saí para encontrar um paquistanês. Eu saí para encontrar outro humano. E foi isso que eu encontrei. Então, eu acho que é simples. Acho que é começar por aí. Começar a resgatar muito da energia feminina, que pouco está presente nas organizações. É tudo a partir desses homens brancos, heterossexuais e lá. E as mulheres também, né? A gente, para poder navegar no mundo corporativo, se usou muito da energia masculina. Muito. Para poder ter espaço, para poder falar, para poder ser ouvida. No jeito, na roupa, tudo. Na roupa. E você está falando, tem gente que se assusta quando eu vou fazer reunião de fornecedor de PFEM ou de parceria e tal. Então, a pessoa abre o Zoom, né? Na quarentena, né? Tudo, o Zoom virou a nossa casa, o Zoom, o Google Meet e afins. E aí a pessoa, às vezes, me manda uma mensagem falando: eu tô um pouquinho atrasada e tal, já te chamo. Tá bom. Aí a pessoa abre, você percebeu que ela acabou de sair de uma reunião. E aí, eu olho para ela e digo assim: quer pegar uma água? Quer ir ao banheiro? Respira, não estamos com pressa. Temos bastante coisa para fazer, mas tem espaço para isso. Tem gente que fica me olhando, assim, tipo, parece que eu falei Yiddish e ofereci uma galinha pra pessoa. E aí a pessoa para, assim, e eu digo: tá tudo bem, tipo, eu falo: não, aí dou uma brincada, não quero ninguém correndo, tal, que eu quero você só pra mim, não quero sua cabeça lá, tal. Dou uma brincada pra dar, né, uma quebrada no gelo, assim, mas os feedbacks que eu recebo nossa, nunca ninguém começou uma reunião assim. Porque daí eu pergunto, né, como é que você tá, como é que tá sendo esse período pra você e tal. E só tem gente que fala: não, tudo bem, mas aí, não sei o quê. Eu digo: não, eu quero saber de você primeiro. Porque não adianta a gente entrar numa reunião com 7 coisas para fazer se você não tá aqui. Sim. A sua cabeça, o seu ser, o seu espírito, a sua preocupação. Como é que a gente dá conta disso caber? E de acolher isso, né? Mesmo que você, não queira falar, mas respira fundo e sente se tem espaço para a reunião que a gente vai fazer, né? Então, E aí você as percebe pessoas se a assustam. diferença, a diferença da Completamente. qualidade do que se Completamente. faz. É outra coisa, né? Completamente. Tá. E então eu acho que é simples no ato, mas é complexo na consciência, né? Como você falou, puxa, essas pessoas que já despertaram, que já acordaram, ou que já enxergam um outro nível de consciência, precisam estar lá. E eu acho que elas estão. Eu tenho a crença diária, né? Eu acordo todos os dias e acreditando que elas estão. Mas ainda são poucos, eu acho que ainda são poucos. Ainda tem uma lógica do negócio de só olhar para lucro, só olhar para resultado a qualquer preço. E quem já está um pouco além disso, né, já consegue olhar para a empresa como um lugar de relações, né, um lugar sagrado de relações, onde a gente pode impactar o mundo positivamente, talvez esteja ou adormecido, né, talvez esteja com isso adormecido dentro de si, ou é aquela pessoa levantando a bandeira solitária ali e que muitas vezes perdeu a força. Né? Fala: putz, eu não tenho eco aqui, não me ouvem. Então, para mim, ser essa pessoa que é um vetor para ajudar a despertar novas consciências, ou para despertar quem já tem a consciência e está adormecido, ou ajudar quem está ali levantando a bandeirinha a engrossar o caldo e falar: vamos lá, vamos construir uma narrativa que todos entendam para a gente poder, junto, todo mundo expandir.
É uma delícia. E acho que é só importante a gente dar um contorno para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, de que quando a gente critica essa lógica do capital e esse olhar para o lucro soberanamente, a gente em nenhum momento está dizendo que isso não é importante. Muito pelo contrário. De forma Falando de vida real, falando de vida real, tem que ter lucro, tem que parar de pé. Como dizia uma diretora minha, só muda o mundo quem tem dinheiro, né? Porque, de verdade, esse fluxo material do dinheiro é que, se eu pensar no IPFEM, por exemplo, o IPFEM existe há um ano e não é financiado, né? Então, tudo que a gente já conseguiu fazer é muita coisa, com os braços voluntários, por exemplo, mas eu fico imaginando se a gente tivesse injeção de capital. Se a gente já está atendendo mais de 700 pessoas terapeuticamente na base do amor, né? Na base do braço do amor, quase oferecendo corpo e bilhete único, né, para poder pagar a equipe, imagino que a gente faria com o impulso de capital. Então, é importante só para quem está vendo e para quem está assistindo saber que não somos contra o capital, não somos contra ter lucro, muito pelo contrário, não estamos aqui nesse papo, né, com óculos um pouco mais cor-de-rosa, de abraçar a árvore, agora vamos olhar as pessoas. Não é nada sobre isso, é sobre equilíbrio. Acho que essa palavra, acho que ela vem muito a calhar. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco do clichê máximo que são as gerações. Por quê? Porque minha média de público terapêutico, na minha profissão pessoa física, é uma média de público de idade, mulheres entre 35 e 42 anos. Bem naquele setênio mais do pré-BO, né? Assim. Pois é, eu tô quase chegando no BO. Exatamente, do pré-BO. Segundo a antroposofia, para quem, né, não entendeu a referência dos setênios, a gente está falando de Steiner, né? Logicamente de um jeito carioca, porque Steiner não vai falar que você chega nos 42 anos e dá um baita BO, mas enfim, esse é o meu jeito de redefinir Steiner, vamos chamar Steiner por Ana. Steiner por Ana, exatamente. E aí o nosso público ele ficou muito jovem por conta do Instagram, no IPFEM. Então, a média do nosso público está entre 18 e 28 anos, né? Bem ali pegando 2 setênios também bastante sensíveis. E o que eu tenho recebido em consultório dessas pessoas é uma grande decepção quando elas olham para o discurso que a empresa vende do lado de fora e um pouco do lado de dentro também, do tipo, aqui você pode ser quem você quiser. E aí, quando elas são quem elas querem, elas são chamadas numa salinha para receber um feedback construtivo de comportamento. Tipo, cuidado com as suas postagens em redes sociais. Entende? E aí elas chegam para mim num puta drama, porque não era para ser quem eu quero ser essa pessoa. Por que eu não caibo? E aí a tia de 40 anos tem que dizer, então, vamos falar sobre transição de mundo real. Então, você consegue dar um cenário para gente, assim, um pouco dessas coisas das idades e dessas relações, dessas 4, 5 gerações convivendo? Como é que é isso? O que você vê no teu trabalho? Eu acho que é muito legal a convivência, é muito rica. Eu fui outro dia numa palestra uma vez, a mulher falou assim, antes de começar, vamos todo mundo aqui fazer um brinde aos millennials. Porque eles têm coragem de dizer tudo aquilo que a gente queria dizer e não dizia. Sensacional. Achei sensacional, né? E outro dia eu estava numa reunião com uma grande empresa de tecnologia, uma pessoa de RH, e ela falou assim, acabou de entrar um estagiário, e foi antes da pandemia, tá? Falou outro dia, mas foi antes da pandemia. E aí, na semana seguinte, ele mandou uma mensagem para o presidente, dizendo, podemos almoçar? Tenho umas ideias, quero conversar com você. Que incrível, né? Que Adoro. incrível quebrar essa barreira. E, ao mesmo tempo, ter pessoas de outras gerações, né? Baby Boomer, geração Z, geração Y convivendo, que tem outra visão de mundo, né? Que tem já uma experiência, tem mais maturidade, tem mais sabedoria para compartilhar. Então, acho que poder todas essas gerações conviverem, se a gente souber lidar com isso, vai ser muito legal. Mas em alguns pontos a gente ainda não sabe, né? Então,
acontecem esses conflitos aí. Vamos dizer que quase nunca sabemos, né? Se a gente olha para as relações pessoais de pais e filhos também. Acho que tem uns pontos, tem uns turning points aí, né? Sim, sim. E acho que isso é característica de tempo de transição, que acho que é o tempo que a gente está vivendo. É isso aí. Então, até pouco tempo, pais e filhos era manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Meu pai só precisava me olhar e eu já sabia. Não tinha espaço de conversa. Então, acho que como a gente está nesse tempo de transição, seja nas famílias, seja nas empresas, eu acho que chega um momento que falta narrativa, falta linguagem, né? Então, a minha filha essa semana, de 21 anos, trabalha numa empresa que ela quis muito trabalhar lá, que ela acha super legal, o propósito da empresa, o jeitão, não sei o quê, uma empresa super jovem. E aí ontem a gente estava conversando, ela falou, mãe, tem um negócio, ela é estagiária, eu quero que você me ajude, como é que eu falo isso lá, porque tá me incomodando. O que é, né? Eles fizeram uma convenção há pouco tempo e agora estão trabalhando no business plan. E a linguagem é: somos os guerreiros, somos os vencedores, nós contra todos. Uma linguagem de guerra. Sim, muito Tanto no bélica. material, Sim. muito bélica, tanto no material da convenção quanto no material do business plan. E aí ela falou, pô, mas não combina. E aí eu falei, e o que você acha, né? Como é para eles isso? Ela falou, eu acho que eles não percebem. E eu acho mesmo que reproduz por reproduzir, reproduz por reproduzir. Então, que bom que tem gente jovem chegando e se decepcionando, e que bom que eles têm a gente, ou até gente mais velha que a gente, com outro olhar, né, que não está tão fechado em si mesmo, ou fechado num passado, e que pode construir narrativa, construir ponte de conversa entre um universo e outro. Porque é inegável o que essas gerações têm para contribuir no sentido de que lucro é importante, mas não é só lucro, e o impacto no planeta, e a diversidade, e a parte social, e a comunidade, e a natureza, e etc, etc, etc. Só que às vezes é isso, falta a narrativa. E aí essas pessoas chegam no mercado de trabalho, se assustam com aquilo, a coisa não combina e vão embora, né? Quando, se tiver alguém que ajude a criar essa ponte, que ajude a construir uma narrativa que seja comum e que atenda aos anseios das partes, acho que é o caminho. E eu acredito que as empresas podem ser lugar de promoção de saúde e não lugar de promoção de doença. Tem uma história que eu amo contar, assim, que eu fui visitar uma empresa, que é uma empresa que olha para lucro e também olha para impacto social e também olha para impacto ambiental, e que é um espaço onde que honra, né, o espaço sagrado da relação entre o indivíduo e o sistema. E aí veio uma pessoa de marketing falar. Acho até que eu já te contei essa história, mas vou contar aqui nessa conversa para ficar para quem vai ver. E o cara chegou e ele tinha o braço todo tatuado, daqui até aqui. E daqui a pouco eu conto por que eu tô descrevendo a figura. E ele tinha um rabo de cavalo, assim, um cabelo enorme, num coque, de saia, cheio de piercing. E ele foi contando a história dele. E num dado momento ele falou assim, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, há 2 anos, que foi quando eu entrei aqui na empresa, não existia. Eu cheguei de camisa social, tradicional, que todo mundo usa, fechada até aqui para ninguém ver minhas tatuagens, eu não tinha nenhum piercing, tinha cabelo curtinho, típico, né, uma figura típica corporativa, né? Sim. E foi aqui nesta empresa que eu percebi que eu podia ser eu mesma. Foi aqui nessa empresa que eu me assumi gay. Foi aqui nessa empresa que eu pude mostrar as minhas tatuagens, que eu pude colocar os meus piercings. Então, poxa, você pensar uma empresa que deu o passaporte para o ser seu, quem que é? Autorizou, né? Autorizou, né? trabalhou na autorização do ser. Exato. É demais, né? E eu acho que sim, a empresa pode ser um lugar desse. Mas para isso, dúvida, precisa de muito trabalho. Então... muito trabalho, muita coragem e muito o sustentar, né? Eu gosto também
de um grande caso. Eu trabalhei na KPMG muitos anos, e aí depois me casei com uma pessoa que trabalha lá. E a KPMG, para além de ser uma empresa que eu admiro muito e tenho muito carinho por milhões de razões e amigos lá dentro, etc., a KPMG foi a empresa que abraçou a primeira executiva trans do Brasil, que é a Daniele Torres, né? Que legal. Eu já não estava lá, eu tinha sido o RH dela antes da transição, então tinha conhecido quando ela ainda não tinha transicionado. E aí acompanhei, porque estava casada, né, com esse profissional da KPMG, acompanhei todo o trabalho, não só externo, que era o que a gente via na mídia, mas o trabalho interno, de dar voz. E aí uma coisa que eu conversava muito com o meu marido na época era: precisa dar voz para todo mundo. Para quem está super feliz com esse movimento e para quem não está também, porque a gente está falando de uma empresa de sócios mais velhos, homens, brancos, héteros, né? Super heteronormativos, cisnormativos. Então, não adianta querer também enfiar a goela abaixo e todo mundo tem que fazer festa. Não. Mas quais são os acordos de meio de caminho para que este lugar seja o lugar da Daniele, seja respeitado, e para que organizacionalmente a gente tenha de fato uma posição e um acordo. E foi muito lindo de ver que mesmo assim quem não se sentia confortável dizia: eu sou um sócio dessa firma e eu estou de acordo, né? Então exige um lugar de coragem que é muito grande, né? De verdade, né? E de verdade, exato. Mas porque teve espaço para falar do desconforto, né, Nelly? Porque assim... diversidade virou a moda da vez, né? E aí tem muita empresa... Para quem não entende o que é, né? Sim, para quem não entende o que é. E aí tem muita empresa colocando num lugar de KPIs, né? Então, precisa... Vamos todos fazer festa e botar o bottom do arco-íris, né? Assim. Exato. E aí dá como um check de feito e não considera essas sutilezas e de respeitar a pessoa trans ou qualquer outra minoria que seja. Sim. E de respeitar também quem está desconfortável. Sim. Porque são anos e anos de uma cultura que se construiu. É lógico, não vai ser de um dia para o outro, né? E aí eu tava ouvindo você falar e eu fiquei com muita vontade também de pedir para você comentar um pouco dessa relação com o tempo. Porque quando eu olho para as gerações, me parece que né, dos itens do checklist do desencontro é o timing das coisas. É o timing. Então, sei lá, acho que a nossa geração, minha e sua, menos do que os nossos pais, mas mais do que os nossos filhos, a gente tem um timing de falar: não, então tá bom, por quanto tempo eu sustento esse desconforto? Por quanto tempo eu sustento esse não querer? Por quanto tempo, né? Assim, então, parece que o nosso tempo para o desconforto e para o não querer e para isso não estar de acordo comigo, parece que o nosso tempo ele é maior do que para essa geração de 20, 25 anos. Então, você sente isso também? O que você tem visto por aí? Sinto bastante. Vejo na minha filha, vejo nos meus clientes, vejo na minha empresa. E acho que tem uma coisa do tempo, uma coisa do tempo. Você está falando de tempo cronológico. Estou falando de Cronos e não de Kairos. Isso. De Kairos. E também questiono assim, o quanto que a gente leva ao mundo do trabalho só no tempo de Cronos. E não no tempo de Kairos, né? Exato. A gente tem que terminar esse projeto em X tempo. Isso. Mas é o tempo desse projeto? Como é que a gente sente isso? Explica um pouquinho a diferença entre uma coisa e outra, Nelly, para quem está ouvindo a gente. O tempo de Cronos é o tempo cronológico, né? Um tempo em horas. Tempo do relógio. Tempo do relógio. E o tempo de Kairos é a percepção do tempo. Né? Como a gente sente o tempo. Às vezes você tem... Tempo de Kairos é assim, você fica com uma pessoa muito legal, que você tá lá conversando e tal. Aqui a nossa conversa fala: nossa, passou super rápido, Ana, nem vi o tempo passar. Esse é o tempo de Kairos. Ou, o contrário, você tá numa coisa super, sei lá, um assalto que demorou 10 minutos e que para você parecem 10 anos.
Sim. Então, esse é o tempo de Kairos, é como a gente percebe o tempo. E hoje em dia, como a gente trabalha, ainda mais agora na pandemia, o trabalho não é mais aquela coisa das 8 horas, né, de bate o cartão num horário, bate o cartão no outro horário, isso já é ilusão. A gente está trabalhando com os devices e com a conexão o tempo todo. Só que a gente mede o trabalho em tempo cronológico e não na qualidade do tempo que se emprega para fazer algo, Sim. ou essa atividade que eu estou fazendo. E eu acho que a geração mais nova tem muito disso, né? A geração mais nova que nós tem muito disso de ter prazer no que está fazendo. E isso é tempo de Kairos, não é tempo de Cronos. O quanto eu estou aqui numa reunião, o quanto que essa reunião me alimentou, o quanto que essa reunião me sugou de energia. Então, e quem contrata, quem está nas lideranças, quem está comandando as empresas, está olhando tudo no tempo cronológico, no tempo do relógio. E tem esse desencontro, de novo um desencontro aí, né? No tempo também. E que talvez o meu melhor lugar seja esse de construir ponte, de querer de construir linguagem e conversa. Que bom seria se a gente combinasse os dois tempos, porque os dois são importantes. Que bom seria se a gente também convivesse mais com alguém que está no tempo cósmico já, né? Alguém do tempo da sabedoria. Total. Então, o encontro desses três tempos integrados, que talvez seja o mundo ideal, né? Total. E você sabe que nessa nossa última pesquisa pelo IPFEM, dos impactos emocionais, comportamentais e práticos, né? A gente fez 7 pulsos, 4 semanais e 3 mensais. E esse último pulso de julho, a gente teve 536 respostas espontâneas e uma população mais jovem, como eu comentei, por conta do Instagram. E do total da nossa amostra, 88% desse total classificando o próprio estado emocional e mental de ruim, regular ou péssimo. Quando a gente pega essa amostra e estratifica por idade, esse número sobe para 92% quando a gente fala de jovens de 18 a 28 anos. E aí a gente estava conversando no IPFEM, o que será que leva a isso? Né? E uma das explicações que a gente encontrou foi ainda esse não entendimento de que o tempo passa e de que a gente se acomoda, não no sentido pejorativo que a gente conhece, mas que tudo se acomoda, tudo se encaixa, tudo entra em algum lugar, tudo se estabiliza, ainda que seja na instabilidade, né? Então, a gente estava conversando muito sobre isso, como essas pessoas que ainda não viveram tanto e já nasceram, inclusive, no plano real, porque eu falo, gente, como é possível alguém ter nascido depois que o Ayrton Senna morreu? Como é possível alguém ter nascido alguém ter nascido depois da Copa do Mundo de 94, depois do Tetra, do Galvão Bueno gritando Tetra, que às vezes eu faço isso em sala de aula, ninguém entende o que eu tô falando. Depois que o Ayrton Senna morreu e depois do plano real, assim. E a gente tá convivendo com essas pessoas. E agora a gente é a tiazinha do rolê. A gente é a pessoa de 40 anos da sala. Eu não era a pessoa de 40 anos da sala, entendeu? E agora Bem-vindo ao clube. Então, então assim, aí essa pesquisa, na nossa conversa, né, enfim, sobre o que pode explicar ou justificar, porque é assim que a gente vai fazer as qualis e tudo mais, as pesquisas qualitativas, e aí a gente chegou um pouco nesse lugar, né, de pessoas que ainda não viveram o suficiente para ter o que eu chamo de grama comida, entender que outras crises aconteceram, outras coisas. Então, essas pessoas que já crescem num lugar, e aí eu vou chamar de estabilidade, obviamente comparando com um período de 2 guerras mundiais, ditadura militar, hiperinflação de 30% a 35%. Então, assim, este nível de instabilidade, os nossos filhos não tiveram. Não conheço. Principalmente se a gente fala de um lugar de privilégio branco classe média. Então, tenha mais estabilidade ainda, né? Então, a hora que chega algo que realmente tira todo mundo do eixo, é meio, nós vamos tudo morrer, né? Assim, calma, não vamos tudo morrer. Se organizar direitinho, a gente ainda sai vivo dessa.
de alguma Sim. forma, apesar desse número horroroso de mais de 100 mil mortos. Então, e aí eu vejo que isso acontece muito no trabalho, assim, pessoas com muito pouca resiliência para lidar com algo que é muito imprevisto ou algo que realmente não estava no radar, né? Então, você sente isso assim desse jeito? Tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente? Eu não tenho os dados estatísticos, né? Mas o que eu Uhum. sinto é... E aí, independente da geração, uma ansiedade muito grande, né? O Brasil é um dos Sim. países mais É ansiosos o do campeão, mundo. É o campeão, né? é o campeão. E eu vejo isso diariamente nos meus clientes, né? As pessoas cansadas, tendo reunião das 7 da manhã, 7 da noite, preocupadas, Uhum. sem norte, né? Uhum. Sem saber o que vai ser e muitas vezes Uhum. querendo controlar o que vai ser, sem Uhum. poder, né? Não temos este poder, ninguém no planeta Terra. É isso. Então, eu acho que, sim, o que a gente precisa é investir e olhar desde a escola. Porque eu sinto que essa coisa de construir ansiedade, de construir essa... vem desde pequeno. Uhum. E começa na escola. Que você está estudando para fazer uma prova e que depois acabou essa prova, vem outra prova, porque tem o vestibular, olha lá, tem um vestibular lá na frente, né? Assim, então, Isso. esse modo de educação já vai criando isso. Né? Eu me lembro uma vez, a gente vai evoluindo na vida. Então, minha Graças a filha, Deus, né? Graças graças a a Deus. Deus e a nós, a minha filha mais velha era pequena. E eu morava num prédio que as vagas não era vaga individual, tinha vaga de 2 apartamentos, um carro na frente, Você vaga fechava. fechada. É. E aí tinha manobrista para ajudar a gente, né? No condomínio tinha manobrista. E eu de manhã era assim, vamos, tá na hora, vamos, vai, troca, tu quer. E eu cheguei na garagem nessa vibe. Vamos, bem brava, não sei o quê. Aí o manobrista virou assim pra mim e falou: Nossa, se a senhora tá assim às 7 da manhã, imagina às 7 da noite. Pega esse feedback compulsório. Pega esse feedback básico, compulsório, na lata e vai. Né? E aí eu fiquei pensando naquilo. Falei, caraca, o que eu tô gerando nas pessoas ao meu redor com essa energia, com essa ansiedade? Sim. Então, a gente vai criando isso. Eu tinha em Sim. mim, ainda tenho, Sim. né? Então, muito trabalho para me livrar disso. Opa! Mas, e me vi perpetuando isso através da minha filha. E a escola faz isso, e o tempo que a gente vive faz isso. Tem o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. E esses dias eu ouvi uma que eu amei, não sei se você já ouviu, JOMO. Não. JOMO é Joy of Missing Out. Porque não é incrível? Né? Então eu tenho Sensacional. medo de perder algo, trocar pela alegria de perder Alegria de algo. Porque perder algo. assim, fato consumado, vamos perder, né? Em 2 anos, Sim. duplica a informação que a gente cria no mundo. Então, assim, a gente vai perder, ponto. Sim. Então, ao invés de sentir medo de perder algo, sentir alegria de perder. Perdi, Sim. tudo bem, estava fazendo outra coisa que era mais importante para mim. Pois é, mas aí você pegou no... Nossa, a gente, se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Porque essa coisa de saber o que é importante para si é o que mais chega de muitas formas diferentes para mim em consultório, em grupos de mulheres, em espaços não só terapêuticos, mas em geral espaços de diálogo, o que eu chamo de emocionalmente seguros, né? Pessoas que você pergunta do que elas gostam e elas não sabem dizer o que elas querem e elas não sabem dizer. Então, essa capacidade de fazer escolha e de decidir sustentar algo, porque são disparos energéticos diferentes, né? Então, você ter a força motriz para decidir e depois você ter a força de sustentação são coisas muito diferentes, né? Mas de pessoas que, assim,
completamente desconectadas de si, do saber de si, eu vou chamar assim. Isso Sim, faz sentido para o que você faz vê? total, faz total. E eu acho que começa lá longe, no penso logo existo. É que o Ai, penso logo existo cria a tal da cisão, né? Não, tem uma cisão ali, uma cisão com o corpo, uma cisão com o sentir. E aí vai criando isso, né? Vai criando os monstrinhos, vão criando as doenças físicas, emocionais, espirituais e acho que começa por lá atrás, na escola também, né? Eu sou uma crítica do modelo de educação. Gostaria de botar minha mão nisso, mas nesse momento não dá. Em algum momento da minha vida eu vou pôr. em alguma vida, em alguma encarnação, a Tem gente vai que, botar no planejamento. exato, exatamente. Tem que fazer escolhas. Né? É isso aí. Mas acho que se tivesse uma coisa para a gente fazer na vida é se conhecer e se desenvolver. E, Uhum. e aí tem poucos espaços no mundo hoje que sustentam isso. Né? Então, a escola, quando eu falo escola, estou generalizando, né? Eu sei que tem Sim, a escola muitas tradicional escolas. ocidental, não, é a escola tradicional, Exatamente, escola currículo tradicional. público, É currículo isso. Né? público em geral, isso. Não dá espaço para isso. Aí, como não dá espaço para isso, essa criança, esse adolescente, esse jovem, em casa tem pais que não tiveram esse espaço e que também não sustentam esse espaço. Uhum, O mundo corporativo não sustenta esse espaço. E uhum, assim a gente vai negligenciando e alimentando essa cisão. E, uhum, e que pô, para mim, da onde nasce muita coisa, né? Porque se a gente está desconectado uhum, da gente mesmo, do ser uhum. infinito, de potência que a gente tem um mundo como o mundo está hoje, né? Eu gosto da que você Sim, falou do meme, eu gosto daquele meme que é o homem indo, sabe? O último, a evolução sim, do do Homo macaco. sapiens e o último Aham. fala, volta que deu merda. É bem por aí, é bem por aí, é bem por aí. Né? Então, é que a gente possa começar esses espaços de algum lugar, né? De Sim, se conectar de novo com o corpo. O corpo sente. Eu ouvi um outro dia, fiz um curso esses dias que chama Comunhão com o Seu Corpo. tá. E a facilitadora, que é uma amiga minha querida, Renata Leão, falou assim: Uhum. pergunta para o seu corpo. Você vai Uhum. tomar uma decisão, desde a mais simples até a mais complexa. Sei lá, vou tomar vinho hoje ou não vou? Pergunta para o seu corpo. Corpo, é leve ou é pesado eu tomar vinho hoje? O corpo Sim, responde, ele né? Essa responde. evolução inteligente, ele responde. Ah, você vai tomar uma decisão. Fico nesse trabalho ou mudo de trabalho? Se conecta com o teu corpo e pergunta para o teu corpo que ele vai Isso. saber. Ele sabe antes da mente. Né? E era isso que eu ia dizer. Às vezes, antes de você fazer a pergunta, ele já te respondeu. Então, eu repito muito essa pergunta, né? Então, quem já me conhece, quando vem me fazer uma pergunta, diz assim para mim: eu já perguntei para o meu corpo, mas eu queria falar uma coisa. Tá bom. Se você Tá já bom, perguntou para o agora seu corpo, a pode. gente já começa por aí, exatamente. Porque eu dou alguns exemplos assim. Cara, se tá, você mesmo falou, né? Se tá pesado levantar da cama e ir trabalhar, isso já é uma informação. Uhum, Se você. E aí eu digo assim: o que se apresenta na realidade é soberano, porque você diz que você ama essa pessoa e quer muito ficar com essa pessoa. Cara, mas ela foi pro sul e ficou lá 4 meses e você ficou aqui, vocês não estão sentindo a menor falta uma da outra, e a vida seguiu e vocês estão super bem. Então, assim, vocês querem ficar juntas? Juntas nesse lugar do juntas. Então, o que uhum, é que se fala e o que é que se faz e o que é que se sente, né? uhum, E aí, obviamente, já estou bem ferrada, porque a minha próxima formação provavelmente vai ser uma formação em psicologia haitiana, né? Que é o cara uhum. que fala das coraças e tudo mais, porque para Sim. mim isso faz muito sentido, né? O corpo conta, mas tem essa desconexão do corpo, principalmente Uhum. com uma medicina ocidentalizada que particiona a gente, né? Meio um Frankenstein, assim, sabe? Sim. Ah, alguém que olha a sua falange da mão Isso, esquerda. isso, exatamente. E depois que eu descobri que o meu problema de roquidão era uma gastrite, e eu só ia em otorrino, que olhava a parte de cima, e um Uhum. médico velhinho disse: Mas você não tem nada na garganta, você tem no estômago.
Uhum. Aí fui eu pro endócrino, até que eu fui parar numa médica ayurvédica, óbvio, né? Porque daí a Maravilhoso. pessoa vai olhar o todo, né? E aí vai entender um Uhum. pouco como é que esse fogo aqui queima esse estômago. Uhum. É entender esse lugar da conexão total, né? Uhum. Então, como é que isso tudo opera? E aí eu vou trazer uma história conectando de novo para o trabalho. Eu, eu tenho falado para lideranças de liderança transformadora e tem um tripé que eu chamo de Uhum, intenção, atenção e ação. uhum, E isso demorou um tempo para eu chegar nessa tríade a partir de muita coisa que eu vivi, muita coisa que eu aprendi, que eu estudei. Mas isso comecei a ter consciência dessa história numa historinha que aconteceu comigo um ano antes de eu empreender numa das empresas que eu trabalhei. A empresa mudou de sede. A gente uhum, estava uma empresa que comprou uma empresa brasileira uhum, e a gente era numa sede, num escritório super antigo, pouco tecnológico e tal. E a gente mudou para uma sede super moderna, super bonita. uhum. Perdão. E aí a gente estava lá na primeira semana no escritório novo. Eu estava sentada na minha baia, né? Já um Porque só o absurdo, nome, era isso que eu falava. né? Só o nome já é um Só o absurdo. nome já. Uhum, Já é um absurdo. Eu lá sentada, e aí eu vejo assim no corredor, vindo a dona Teresa, que era copeira, com um carrinho de café. E me veio pelo cheiro primeiro, né? Pelo uhum, corpo. uhum. Eu falei, nossa, era tipo umas 10:30 da manhã. Eu falei, nossa, preciso de um café. Aí a dona Teresa passou aqui do meu lado, eu falei, dona Teresa, pelo amor de Deus, me serve um café. E ela falou, minha filha, não posso. Eu falei, ué, por que não? Porque é só para os diretores. Aí eu falei, nossa, mas né? Por que isso? Ai, não posso, minha filha, não posso. Foi. À tarde, 4 e pouco da tarde, lá vem Dona Teresa de novo, e aquele cheiro de café. E a essa altura, eu já tava com uma baita dor no ombro e uma dor de estômago, porque aquilo me pegou, assim. Sim. E aí ela passou com o café, não pediu café e tal, fui embora para casa, mas aquilo ficou no meu estômago, sem Uhum, digerir. uhum, E eu fui embora para casa e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque isso é muito injusto, né? Isso não combina com os meus valores de igualdade, né? Ou é para todo uhum. mundo ou não é para ninguém, não faz o menor sentido. E aí, dia seguinte, lá vem Dona Teresa de novo, cheirinho de café. Aí ela passou do meu lado e falei, Dona Teresa, me serve um café. Minha filha, já falei, não posso, tá, você vai me complicar. Eu falei, Dona Teresa, deixa comigo, não vai dar nenhum BO para você, pode me servir o café. Ela me serviu café. Bati na porta do diretor de RH. E eu fui lá, falei, oi, vim tomar um café com você. Ele, ah, claro, senta aqui, né? E sentei e tal. Falei, então, eu queria entender por qual motivo o café é só para os diretores. Ele falou, não, sabe como é que é? Porque o escritório é novo, a gente tem medo de sujar, tal. Falei, tá, então me diz qual é a habilidade que os diretores têm de tomar café nos seus lugares de trabalho sem fazer sujeira, que nós não temos. E aí não teve resposta. E aí, a partir do dia seguinte, Dona Teresa não serviu mais café para ninguém, né? Quem quis foi buscar o seu café e podia todo mundo tomar café no seu lugar de trabalho. Então eu digo assim, ó, que todo mundo tem uma intenção que vem com a tua existência, que vem com a tua vida. E que talvez pessoas sejam conscientes disso ou não sejam. Então acho que a primeira Uhum. coisa é investigar essa intenção. Investigar o que você quer fazer na tua existência para sua vida não ser flácida, para ser uma Uhum. vida que vale a pena viver, Uau, que tem consistência, né? tem consistência. A segunda coisa é atenção. Então, eu só me dei conta disso, só aconteceu essa história, porque, primeiro, eu me conectei com um valor meu importante de igualdade, isonomia. Segundo, eu estava atenta. Se eu tivesse muito louca no trabalho, falando, ah, deixa pra lá, tenho um projeto para entregar, dane-se, né? Dane-se o sistema, eu não ia perceber. E ação, né? Que talvez seja o passo mais difícil, né? Então, e tomar ação no mundo é correr risco.
qualquer uma delas. Mas você não corre o risco, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu corri um risco. Eu era funcionário de uma empresa, fui falar com o diretor de RH. Podia ter outras consequências que não a consequência positiva que teve. Mas acho que viver com integridade é um pouco disso, sabe? De se conectar com o que é você e o que você quer deixar para o mundo, estar atento ao que está acontecendo e agir. Uau. Uau. Eu vou terminar por aqui, porque depois dessa... Eu que sou a pessoa que falo muito sobre ação no mundo, tenho provocado muito sobre isso, sobre esse agir. Eu tenho falado muito sobre participação na vida, né? Participar da vida. Assim. Fiz uma provocação recente no meu Instagram de você está esperando o que passar quando a gente fala de pandemia? Porque o que tem é o que está aí. Aí eu escrevi lá, tipo, política bagunçada, né? Economia no stick push, homens brancos no poder, mulheres pretas no fim da fila, LGBTI morrendo. Quer dizer, o que tem é isso. Você está esperando passar o quê? Porque com ou sem vírus, é isso aí que tem. O que é que a gente faz com vírus ou sem vírus? O que é que a gente faz com quarentena ou sem quarentena? Então, como é que a gente participa da vida? E eu quero te agradecer por ter trazido esse tripé que para mim faz muito sentido e me atravessa num lugar muito bonito. Estou muito mais certa de que o nosso encontro tem muita razão de ser e tem muita coisa frutífera por aí. Para quem está vendo, ouvindo a gente tem planos mirabolantes para Nelly. E ela... Eu adoro planos mirabolantes. O que faremos amanhã, cérebro? Tipo uma coisa meio... Adoro, né? pessoa inquieta adora planos mirabolantes. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. E que honra existir ao mesmo tempo que você. Que privilégio. Que bom. Idem. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar aqui. Foi no tempo de Kairos. Total. Passou assim, ó. Total. Sinto também que a gente tem muitas coisas para fazer junto, tricôs para trocar. Total. E eu queria deixar uma frase que eu amo, que acho que tem a ver com essa história do intenção, atenção e ação. Principalmente da ação e dessa coisa de... qual o termo que você usou? Esqueci. Partícipe da vida, né? Participar da vida. Participar da vida. Que é uma frase da tribo Hopi americana, que é: nós somos aqueles pelos quais estávamos esperando. Uau. Não é demais isso? Isso Nossa, eu fiquei toda me arrebata. É isso. Me moveu, meu corpo respondeu. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, querida. Super obrigada.